Vamos lá, vamos trabalhar hoje com um novo projeto aqui em Nest, tá? Mais um vídeo de Nest. E a gente vai estar trabalhando num projeto totalmente diferente, tá? Nos últimos 5 vídeos aí a gente viu alguns conceitos de documentação, de teste, de banco de dados com Prisma, tá? Até alguns outros vídeos aqui mais específicos, né? Mais únicos ali, não no projeto que a gente estava trabalhando. A gente vai começar um outro aqui do zero, ainda tem coisa para falar do projeto antigo, eu vou fazer vídeo sobre isso, mas a gente vai estar trabalhando hoje com Docker e com Postgres, né? Então a gente estava trabalhando com banco de dados, que era o SQLite, aquele banquinho de dados em memória. A gente vai estar trabalhando com o Postgres e com Docker, né? Para a gente ter uma aplicação mais modularizada, mais essa palavra é difícil, mas em forma de container, né? Eu ia falar uma palavra meio difícil aqui, containerizada, enfim. A gente vai trabalhar com isso daí para a gente ter um ambiente um pouco mais seguro, um pouco mais simples de codar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu já fiz, né? No caso, eu já comecei um projeto novo aqui, simplesmente dei um nest new, o nome dessa pasta aqui, né? Postgres Docker, e ele criou essa pasta para mim, né? Então, eu posso ligar o servidor aqui, pra gente ver que tá rodando normal, e aqui a gente vai criar um arquivo novo, tá? Um arquivo do Docker. Então, o arquivo se chama docker.compose.yaml para a gente criar as configurações dos serviços que a gente vai estar utilizando dentro desse ambiente isolado, né? No caso, a gente só vai ter um serviço aqui, mas você poderia colocar uma lista de serviços aqui no futuro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou especificar uma versão para este meu arquivo e para este meu container também, junto com um serviço, tá? Então, services, aqui eu vou ter o serviço do Postgres, numa seguinte versão. Então, version não, né? Eu vou estar utilizando a imagem. A imagem é o Postgres na versão 17. Então, o que eu estava falando de versão era esses 2 pontos aqui. Eu vou dar um restart always e eu preciso de variáveis de ambientes lá do Postgres, tá? Então, eu vou utilizar aqui environment. Essa palavra é complicadinha de escrever. E aqui eu vou estar utilizando 2 variáveis. A primeira é a Postgres _user, ou seja, o nome do meu usuário lá do meu banco de dados. Eu vou usar o Postgres porque quando você cria um banco em Postgres, ele já tem um usuário padrão aqui, né? Então eu vou estar utilizando este Postgres, que é o usuário padrão do Postgres mesmo, e uma senha que eu vou estar usando, que é a Postgres password do tipo não, né? Passando o valor Postgres. Aqui eu vou estar utilizando também outra chave chamada volumes, porque eu preciso guardar as informações, persistir os dados lá dentro do meu container. Aqui eu vou estar passando Postgres, /var, /lib, /postgresql, /data. Isso aqui é uma schematic, né? Uma receita de bolo para a gente construir um ambiente Docker junto com Postgres. E aqui eu vou estar passando as portas. A porta da minha máquina, juntamente com a porta padrão lá do Postgres, que é a 5432, né? Então, uma porta lá dentro do Docker vai ser mapeada para uma porta aqui fora do ambiente Docker, e aqui eu preciso dos meus volumes. Então, volumes, eu vou ter um volume de Postgres, beleza? Aqui eu vou abrir outro terminal, e aqui a gente vai rodar um comando para listar todos os meus containers Docker, que é o Docker PS, né? Então, ele vai listar tudo aqui. E eu já tenho alguns containers aqui que eu fiz de alguns testes antes. Eu vou dar simplesmente um docker down, docker compose down, para eu fechar, né, os meus containers. Então, os containers que estavam ativos, eles foram derrubados. Se eu dar um docker.ps aqui, ele ainda não derrubou esse aqui por algum motivo. Então, docker kill. Eu vou rodar este comando para simplesmente parar todos os containers que estavam em execução. Provavelmente você não vai fazer isso, tá? Você só vai dar um docker ps, realmente ver se você não tem nenhum container aqui, e a partir disso você vai subir os containers com docker compose up, tá? Se você não passar essa flagzinha no final, "-d", ele não vai liberar o terminal para você, né? Então o seu terminal ele vai ficar travado. Por isso que a gente tem essa flagzinha "-d" aqui. Então, beleza. Ele startou aqui o container do Docker, né? Então, se a gente dá um docker ps agora,
eu tenho lá um container do Docker, né? Só que eu não tenho nenhum tipo de detalhes sobre ele, porque eu usei a flagzinha "-d", né? Que ela não fica travada, ela deixa o terminal liberado aqui pra gente. Então a gente vai rodar um outro comando que é o docker logs, vou passar uma flag chamada "-f", depois outra flag que já está aqui, que é a "-tail", para mim pegar as 100 últimas linhas do meu container. Vou passar o número de linhas, que é a 100, e o nome do meu container que está aqui, né? Que é a Postgres Docker-Postgres-1. Então, aqui, ó, Postgres-1. E aí ele deu os logs aqui do meu container, né? E ele falou aqui que o meu banco de dados, ele está rodando, né? Startou aqui o Postgres 17 e o banco está a aceitar novas conexões, tá? Se você passa esse "-f" aqui, ele deixa o seu terminal parado aqui, né? Você vê que eu não consigo digitar mais nada aqui, porque o meu terminal ele está travado. Se eu não dou o "-f", ele simplesmente vai logar, né, as linhas e vai sair ali pra gente. Eu gosto do "-f" porque sempre que eu for fazer alguma coisa dentro do banco de dados, o meu log ele vai estar aqui, né, bem simples aqui. Ou você poderia também usar, por exemplo, uma ferramenta do Docker, por exemplo, Docker Desktop, e você veria isso visualmente e tudo mais, mas vamos seguir com a CLI aqui. Então a gente já tem o nosso banco de dados Postgres aqui. Vamos colocar o Prisma, né? Que é aquela ORM Node.js, para a gente conseguir mapear modelos em tabelas do banco de dados, né? Então vamos instalar o Prisma, yarn add Prisma. Lembrando, se a gente rodar o npx Prisma aqui, ele provavelmente vai me mostrar os comandos, né, que eu posso estar utilizando com o Prisma. E aqui a gente vai usar o npx Prisma init, tá? Para ele criar a pastinha Prisma aqui, juntamente com o .env. E aí ele cria também um arquivo chamado esquema.prisma, onde a gente vai conseguir colocar os modelos para depois ele ser mapeado lá no banco de dados, quando a gente der um pull lá no banco de dados. Então, npx Prisma init. Beleza. Você vê que os meus arquivos aqui, eles estão todos em verdinho, né? Isso é porque quando a gente cria um projeto com o Nest, ele já vem com o Git, né? E aí o Git, aqui ele está reclamando que eu não tenho nenhum repositório Git porque eu não coloquei nada remoto para ser escaneado lá no Git. Aqui eu só vou remover a pasta Git para eu não ter esse incômodo visual desses verdinhos aqui, esse UD Untracked Files, tá? Eu vou dar um reload window aqui, só para ele ficar tudo branquinho, beleza? Tudo aqui ainda está rodando, né? Eu tenho meus logs no meu banco de dados, os meus containers estão ativos, você pode dar um Docker PS para ver, e o meu servidor aqui também está ativo, tá? A gente vai falar em outro vídeo como a gente pode também usar um Dockerfile para a gente também ter essa subida de servidor dentro de um arquivo Docker, e não a gente fazer aqui na raiz do projeto usando yarn run start dev. Mas vamos seguir aqui com o Prisma, tá? Então ele já gerou a pastinha Prisma com esquema.prisma. Quando você dá o npx Prisma init, ele já tem aqui o provider de Postgres, né, por padrão. No outro vídeo a gente tinha colocado isso como SQLite e referenciado um file aqui no database URL. Mas aqui o Prisma ele já fez uma macete pra gente, porque é o comportamento padrão do init. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um database URL com o banco de dados que a gente vai ter, que é o PostgreSQL. Aí ele tem depois uma informação de usuário, que ele coloca um John Doe, com um random password, com uma @localhost, a porta do Postgres, e aqui o banco de dados com uma query parameters de esquema public, tá? Eu vou tirar esse cara aqui que a gente não precisa, e o user e o password, ele tem que vir lá do Docker Compose. Então eu vou pegar Postgres, e aqui eu vou pegar password, beleza? E vou mapear este cara para aqui. Então agora ele tá tudo bonitinho e vai ser criado um banco de dados chamado MyDB, juntamente com as nossas tabelas, que a gente vai ter que criar elas agora, tá? Eu vou criar uma tabelinha de artigos aqui pra gente. Então model, article, né? Article, não sei muito bem falar esse carinha aqui em inglês. Eu acho que é article, não sei. Mas a gente vai criar um ID aqui, que ele vai ser inteiro. A gente vai usar um decorator aqui do Prisma. Ele não é um decorator, né? Mas
acho que é um decorator, sim, dá pra falar que é um decorator, @id e um @default para um cara chamar autoincremente. Beleza? Que eu vou ter um modelo ID, que vai ser um inteiro, eu vou ter uma @id com o autoincremente por padrão, vou ter um title aqui também, que eu vou ter um outro decorator, ou decorator não, né? Primeiro tipo, string, e aqui eu vou falar que ele é unique. Esse meu título vai ser unique. Eu posso também ter um campo de descrição, que é string e é opcional. Eu posso ter também um published, para saber se esse artigo está publicado ou não. Isso é um boolean e, por padrão, o valor dele é falso, porque a gente não vai publicar, né, quando ele for criado, e sim simplesmente quando a gente virar essa flag. E aqui eu vou ter duas outras flags importantes, que são a created at, que vai ser um datetime, e por padrão, então @default, tem uma funçãozinha aqui do Prisma chamada now, para eu pegar o horário atual, e um updated at, que também vai ser atualizado quando esse artigo específico ele for atualizado, que também é um datetime, que vai ter um decorator de @updated at aqui. Show? Vamos ver se a gente consegue mapear este modelo em colunas, não, em uma tabela lá no banco de dados. A gente pode vir aqui, ó, no Prisma, e a gente vê que quando a gente faz nossos modelos, a gente precisa rodar este comandinho para migrar este modelo a uma tabela do banco de dados, né? E aí vai ser criada uma pastinha chamada migrations aqui, né? Juntamente com o hash e juntamente com o que por debaixo dos panos ali aconteceu quando a gente rodou esse comando. Então vou rodar esse comandozinho aqui. Aparentemente a gente está com um erro aqui. Authentication falhou. Postgres não são válidos. Postgres password. Eu vou tentar trocar a senha para Postgres também. Então Postgres e aqui Postgres. Show? Deixa eu dar um Docker Compose down para parar os meus containers, né? E dar um Docker Compose up para revisar os nossos containers. Eu não vou usar o "-d" aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Beleza? Aceitando as conexões. E eu vou rodar o comandozinho lá do Prisma para gerar as migrações. Vamos ver se vai dar algum outro erro. Bom, ele não deu nenhum erro aqui. Falou algumas coisas de detecção, que ele vai adicionar a tabela article, ele vai mudar aqui as tabelas e tudo mais, e eu quero continuar isso daqui. Então o que ele fez aqui para mim? Ele aplicou uma migration chamada este valor aleatório, né? Com uma pastinha de migrations. Então aqui agora eu tenho uma pastinha de migrations, onde eu tenho uma outra pasta aleatória, onde ele criou uma SQL, né? E aqui por debaixo dos panos ele vai fazer literalmente SQL. Então create table, article, com algumas coisas aqui que eu tinha passado para a minha ORM, para o meu modelo, né? E como eu estou usando o ORM, eu não preciso escrever SQL. Ele no final aqui joga pra gente o que ele vai fazer dentro dessa migração aqui, tá? Então, outros arquivos aqui de configuração de migration também, mas aparentemente a nossa tabela ela foi criada lá com sucesso, né? E aí o que a gente vai fazer agora é usar um conceito que se chama seed, tá? Esse conceito é um conceito para a gente popularizar o nosso banco de dados, né? Porque hoje ele está vazio, né? Nosso banco de dados não tem nada, né? Então a gente vai dar alguns dados iniciais para ele. Eu vou criar um arquivo chamado seed.ts e aí eu vou popularizar este meu banco de dados com algumas informações aqui. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou importar o cliente do Prisma, que a gente já fez isso numa classe personalizada, né, onde a gente usava dentro do nosso user, né, no caso. Dentro do nosso user a gente pegava isso, deixa eu até mostrar isso aqui, que a gente criou uma classe personalizada aqui, ó. Essa classe aqui, que ela é usada para a gente conectar no banco de dados e a gente conseguir pegar as coisas lá do banco de dados, né? Então a gente usou isso daqui
nas últimas aulas, para a gente, dentro do módulo de user, por injeção de dependência, a gente conseguir jogar o serviço do Prisma e fazer ações dentro das tabelas do banco de dados, né? E a gente sempre vai usar esse Prisma Client aqui para fazer essa conexão. Então, a gente vai importar este cara, que vai ser o @prisma. Deixa eu só dar um reload, porque acho que minha ideia ela aqui tá meio lenta aqui, não sei o que está acontecendo. Minha inteligência aqui não está funcionando. Não sei o que é isso. Deixa eu fechar aqui e reabrir para ver se não bugou. Aparentemente agora ele vai funcionar aqui como eu quero ou não. Seed.ts Prisma, beleza, funcionou aqui. Acho que tava alguma coisa bugada. E aqui eu vou pegar o meu Prisma Client, né? Show, então eu vou inicializar isso. Então Prisma, new Prisma Client. E que eu vou ter uma função, que ela vai ser uma funçãozinha principal aqui, tá? Isso aqui provavelmente ponto vírgula. Isso aqui nunca foi usado, então eu vou usar uma função assíncrona, sync function main, onde eu vou criar um artigo aqui. Então const article, eu vou pegar lá do meu Prisma o meu article.up search, né, que ele atualiza ou cria um artigo. Então eu vou fazer isso daqui. E aí eu vou precisar fazer algumas coisas aqui, né? O meu update eu vou deixar vazio, porque eu não estou fazendo update nele. Então, update eu vou deixar vazio. E aqui eu vou colocar um mar com o meu título aqui, né? Então, Prisma Seed, por exemplo. E aqui eu vou passar o meu create, né? São as minhas funções de criação. Vou passar uma vírgula aqui. É a minha função para criar, no caso. Minha vírgula está errada aqui. Aqui provavelmente ele também está criando uma vírgula, aqui ele está criando um espaço. Deixa eu vir aqui nas minhas configurações, meus settings.json e habilitar tudo isso para o meu ESLint funcionar aparentemente. Beleza, então aqui no meu create eu vou pegar tudo que eu quero aqui do meu esquema.prisma, que é o meu título. Então título, seed, eu vou ter uma descrição também, então description, seed e um published que vai ser false. Beleza? Eu acho que é esses os 3 campos, né? Um é auto-incrementado, um já tem um valor default.now e o outro é o atributo quando a gente for atualizar. Como a gente está criando, a gente nem vai brincar com isso, né? Eu vou criar mais um aqui, então posso colocar o article 2. E aqui eu posso colocar aqui o print seed 2, título seed 2, descrição seed 2, tá? E aqui eu posso até logar eles, então só log, vou abrir um objeto, article e article 2. Então Ctrl J aqui e iniciar o nosso servidor para ver se não tem nenhum tipo de problema. Então beleza, não tem nenhum tipo de problema, só que a gente precisa executar essa função, né? Como ela é uma promise, a gente pode usar o wait ou o ponto .den, né? Então eu vou usar aqui, ó, main. Eu não vou usar o ponto .den, porque a gente pode fazer isso no finally, né? Que é quando a gente termina qualquer uma das ações aqui, né? Então se der sucesso ou der erro, de qualquer forma vai executar o finally aqui. Então eu vou dar um cat, porque eu quero só fazer alguma coisa aqui se der erro, né? Primeira coisa é sair desse processo, então process.exit. E aqui eu vou passar o código 1. E aí, dependendo do que acontecer, no final eu vou executar este carinha aqui, ó, finally async. E aí eu vou fechar a desconexão com o Prisma, né? Porque a gente abriu a conexão lá em cima, a gente vai rodar o comando do seed para ele popular o banco de dados e depois a gente vai fechar essa conexão, tá? Por que eu não fiz nada no ponto .den? Porque isso aqui já vai estar sendo feito
automaticamente, né? Porque a gente tá dando um create aqui e a gente tá indo lá indo na tabela article e já criando isso daqui, né? Então eu só preciso validar o processo de sair desse meu script e de finalizar a conexão com o Prisma, tá? A gente pode colocar isso, a gente pode rodar ou colocar isso num package.json. A gente pode vir aqui e colocar, sei lá, seed, generate seed, colocar seed aqui para ser mais simples. E aí a gente vai usar o TS Node com a pasta prisma seed.ts. Beleza. Vamos dar um Ctrl J aqui e ver se isso aqui vai rolar. Tá? Então, eu vou vir aqui em outro terminal, vou dar um npx prisma. Você vê que aqui, ó, no prisma, tem todos os comandos. Por algum motivo não está mostrando o meu comando aqui, ó, npx prisma db. Ele fala que eu posso rodar um seed aqui, ó, tá vendo? Então, npx prisma db seed. Beleza, a gente não tem um TS Node aqui, né? No caso. A gente poderia usar isso aqui se a gente estiver utilizando o ESM. Vamos tentar utilizar isso, senão a gente instala o TS Node aqui. Então eu vou tentar rodar este cara aqui. Aparentemente ele não foi, então vamos pegar este comandozinho aqui só para a gente ter o TS Node para a gente rodar arquivo TypeScript aqui dentro do meu terminal e vou voltar aqui para rodar o TS Node. Então, npx prisma db seed ainda não está pegando. Prisma seed TS Node prisma seed.ts. Será que a gente está errando alguma coisa aqui? Seed prisma. Não é no scripts, né? Interessante. O Prisma já está me ajudando aqui. Ele está falando que eu preciso colocar uma chave chamada Prisma. Isso aqui eu não sabia, tá, galera? Estão evoluindo aqui. E aqui colocar este comandozinho aqui. Boa. E aí rodar este cara. Legal. Então, eu acho não, né? A gente acabou de ter certeza aqui que o seed, ele não vai rodar no scripts, né? A gente precisa de uma chave nova chamada Prisma, onde a gente pode colocar o seed aqui. E aí o nosso seed, ele vai rodar juntamente com o seed que a gente colocou aqui, né? Então, ele rodou. Esse aqui é o meu console.log. O seed, ele foi executado com sucesso. Agora a gente tem esses dois itens lá no banco de dados, tá? A gente agora vai usar a CLI do Nest para a gente começar a construir o nosso recurso. Então, eu vou dar um npx, não, um Nest, só relembrando, com menos help, Nest g m prisma, para m não, né? M não existe. mo, para a gente criar um módulo do Prisma. Então, aqui, ó, no meu source, eu tenho um Prisma, com o meu Prisma module aqui. Vamos limpar um pouco esse projeto? Vamos apagar este controller. Esse teste, né? No caso, a gente não vai fazer teste agora. Vamos tirar este get. Tirar este app service, que eu não vou estar utilizando. Eu não vou ter app service, então vou tirar este cara aqui. Ia ficar mais limpo aí. A gente não tem nenhuma rota, né? Mas a gente pode fazer isso daqui a pouco. E vamos gerar também Nest.js Prisma, para gerar também um serviço. Vou apagar o teste e beleza, né? Vamos ver se nosso módulo já fez já aqui o que eu queria, que era colocar o serviço na rede providers. Pera aí, está tudo certo nisso aqui. Tá. E vamos trabalhar aqui no nosso serviço, tá? Então esse Prisma Service, ele tem que ter acesso ao cliente do Prisma, tá? Então eu vou dar uma extends Prisma Client para mim fazer herança com a classe lá do meu Prisma, só confirmando aqui para ver se ele está no service. Ele está no service, né? E como eu vou estar utilizando no app module aqui, eu preciso importar esse cara também. Então export Prisma Service.
Show? É basicamente isso que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação, por enquanto, tá? Vamos fazer o setup do Swagger pra gente ver essas rotas aqui? Então vamos aqui na documentação pesquisar pelo Swagger e vamos seguir ela aqui. Então, vamos tentar achar aqui. Eita, Swagger. Provavelmente esse cara. Introduction, show, achei. Então vamos instalar aqui yarn add nest.js Swagger. E eu vou estar utilizando também outra coisa que é o Swagger UI Express. Então utilizando essas duas coisas, vamos lá no nosso main, né? E configurar o Swagger aqui. Então const config, vou usar o builder do Swagger mesmo e o document.builder, setando um título aqui, que vai ser o Prisma, mais Docker, mais Postgres. Setar uma descrição aqui e vídeo sobre Swagger, Nest, Docker, Postgres. E vamos dar um ponto build aqui. A gente pode setar uma versão se a gente quiser aqui também, set version. Setar 0.1 aqui, nossa primeira versão. Obviamente eu criei a configuração. Eu preciso agora criar o documento do Swagger. Então Swagger Module, que eu vou ter um módulo lá, e lá dentro desse módulo a gente vai ter algumas funções, mas a gente vai criar esse create document. Primeiro, o que a gente precisa ter? O app, né? Meus arquivos de config aqui. E aqui a gente pode... É isso mesmo, só isso, né? App e config, show. E aí eu vou dar um setup nele. Então, Swagger module.setup. E aqui eu vou passar primeiro o meu path, né? Que é o path que vai ficar lá na URL, o meu app e o meu document ou factory. Aqui no caso vai ser uma document. Show! Então, yarn run start dev. Deve ser possível a gente ter... Isso aqui já está sendo usado, então provavelmente já tem esse cara aqui. Deixa eu parar esse e reiniciar o nosso servidor. E aqui, ó, possivelmente a gente vai ter o /API. E é isso que a gente tem lá, né? A gente não tem nenhuma rota, então ele tá com esse no operations defined in spec aqui, tá? Só que a gente vai gerar agora o recurso, né? O recurso aqui do Nest. Então, NestJS, eu sempre esqueço como que gera um recurso no Nest. Então, é NestJS. Basicamente é isso. E aqui não é REST, aqui não é REST, é REST. Aqui a gente vai estar colocando os meus artigos. É uma REST API e eu vou gerar aqui o meu endpoint de CRUD, tá? Então, o que ele vai fazer? A gente já viu isso no vídeo passado, mas vai gerar uma pastinha chamada articles aqui, juntamente com tudo o que eu preciso, né? Então, os meus testes, controller, módulos, as minhas entidades, os meus DTOs aqui, se eu quisesse validar os meus dados que eu vou estar mandando e tudo mais. Mas a gente vai estar trabalhando lá no meu artigo, né? Então, deixa eu vir aqui nesse módulo. Ele já tem tudo aqui, né, que eu preciso. O meu controller, o meu serviço e aqui, ó, o meu modelo, o meu Prisma Module, ele exporta, né, o Prisma Service. Então, eu posso catar esse Prisma Service aqui no meu modelo de artigo. Então, aqui, ó, eu vou importar este meu Prisma Module, né, no caso, Prisma Module. Não é o meu serviço, não, é o meu módulo, que ele vai estar exportando o Prisma Service lá e a gente já vai ter acesso a isso daqui. Então, a gente for no nosso controller, deixa eu fechar este carinha aqui. Nosso controller não, nosso serviço, cadê ele? Ele já vai estar com o esquema aqui, né, o Articles Service e tudo mais. Já vai estar com todos os esquemas aqui. Vamos fazer só o find all por enquanto. Se der tempo a gente faz outros. Então find all, não vou usar DTO porque eu só estou procurando
no banco de dados, vamos olhar o nosso controller, como que tá com tudo lá, né? Bonitinho. Vamos tirar este cara aqui, depois a gente pode fazer qualquer coisa, limpar este arquivo o máximo que der. Ele já está chamando nosso serviço já está chamando o Find All. E aqui no nosso controle a gente tem o Articles, né? Então se eu rodar novamente o meu Start Dev, minha API já tem lá aquele get de Articles, porque ele já encontrou uma rota aqui pra gente, tá? A gente vai simplesmente buscar isso lá no banco de dados aqui no nosso serviço. Então, como a gente aqui no nosso módulo importou o Prisma Module e o Prisma Module exporta o Prisma Service, a gente pode, por injeção de dependência, colocar o meu Prisma aqui. Então, Private Prisma, Prisma Service. Beleza? Que ele vai estar pegando este carinha aqui. E eu vou colocar aqui, né, os parênteses. Parênteses não, minhas chaves, né? E aqui eu vou estar buscando lá do Prisma todos os meus artigos. Então, prisma.article.findMany. Beleza? Então, eu encontrei todos os meus artigos aqui. A gente voltar aqui e dar um try it out. Olha lá. Eu busquei todos os meus artigos aqui, né? Busquei todo mundo. 1 e o 2. Porque a CID lá no nosso banco de dados, ela conseguiu criar, né, esses dados aqui dentro do nosso banco de dados. A gente poderia fazer o create aqui, outras coisas também, mas como o intuito aqui desse vídeo é mostrar principalmente a integração do Postgres juntamente com o Docker, né? Então, se a gente rodar aqui Docker PS, a gente consegue listar todos os containers do Docker aqui. E se a gente usar aquele comandozinho, né, de docker logs -f --tail para ver o último 100, as últimas 100 linhas, né, e passar o nome do container, que aqui no nosso caso é postgres-docker-postgres-1, a gente consegue ver aqui que isso aqui está pegando, né, tudo aqui está pegando, e eu tenho acesso a esse meu banco de dados, né, que eu posso depois compartilhar com outras pessoas e tudo mais. E aqui a gente colocou o Swagger, onde a gente consegue ver que o feed, né, realmente está capturando esses dados lá de uma tabela de artigos, e a gente também viu o conceito lá de migrations, né, que ele vai gerar aqui uma migração com uma tabela já criada lá no banco de dados do Postgres juntamente com o Docker. Iria demorar um pouquinho a gente fazer todas as operações de um CRUD, como create e tudo mais. É por isso que eu vou estar pausando esse vídeo aqui, mas se você quisesse continuar, eu recomendo fortemente a gente pesquisar por Prisma CRUD aqui, ó, que ele vai te dar uma referência aí de como você pode estar utilizando o create, o update, fazendo filtros aqui também. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, um where, onde, por exemplo, eu poderia ter todos os meus carinhas aqui. Então, por exemplo, eu vou pesquisar o ID1 aqui e vou lá no meu Swagger novamente. Se eu tentar aqui novamente executar, ele só vai me trazer né? Porque eu coloquei um filtro aqui de where. Então, essa referência do Prisma CRUD, que ela é bem interessante, você pode continuar a brincar aí com Prisma, com banco de dados e tudo mais, e fazer as outras operações, tá? E nesse meu vídeo aqui também eu faço as operações de create também, tá? De create, find one e find all também. Então você pode ver esse vídeo aqui se você quiser ainda trabalhar com o banco de dados e o Prisma, mas para esse vídeo é isso. A gente brincou aqui um pouco com o Docker, com o Postgres, né? A gente tem a nossa aplicação rodando, o nosso Postgres aqui também rodando dentro de um container Docker, e foi isso, tá, galera? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí pelo apoio e valeu demais.